Vamos falar sobre educação para a felicidade. Pois é um tema muito pouco explorado, e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre como a educação escolar e familiar também, é claro, né, contribui para a satisfação do indivíduo com a sua vida, com a sua felicidade ao longo de toda a sua existência, né? E muitas vezes a gente pensa que a escola não tem nada a ver com isso, que a escola é só um lugar para aprender conteúdos, e não é verdade. A escola é um equipamento social que foi criado para preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e a vida produtiva. É isso que está lá na Constituição. Você pegar os artigos da Constituição ali, o 205, por exemplo, ele fala exatamente disso, né? Da confluência da educação para essas duas grandes dimensões da vida humana, né? A cidadania e a vida produtiva, né? O exercício profissional. Mas a escola também é um lugar da gente pensar sobre felicidade. E por que é que a escola não se preocupa com isso? Né? E por que é que nós não temos a cultura de aprender sobre contentamento, bem-estar, felicidade de forma sistêmica na nossa vida? A gente acha que a escola é só para aprender química, matemática, português, geografia, né? Mas a escola é um locus social, um lugar de vivências e convivências, um lugar de aprender muitas outras coisas além dos conteúdos, né? Um lugar de aprender a criar, a pesquisar, a conviver, a respeitar, a tolerar, a desenvolver, a arte. A escola é um lugar, é o locus perfeito, né, para o desenvolvimento humano, mas pouco se fala na escola sobre felicidade. Por quê? Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre a escola da felicidade que está surgindo no mundo. De repente as pessoas começaram a perceber que elas podem aprender a ser felizes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Bom, no Brasil, a gente tem que dar uns passinhos atrás e ver ali, né, como é que foi a criação da estrutura social escolar brasileira, né? Nós viemos ali nos idos de 1500, né, de uma tradição de educação que ainda não era tão avançada como alguns países da Europa, da África, da Ásia, por exemplo, né? Então, nós começamos a história da educação no Brasil com os jesuítas, né? Então teve aí, né, todo aquele trabalho, né, que na verdade estava muito mais ligado à catequese, né, e aí tem um aspecto social, do que a formação de indivíduos críticos, cientistas, pensadores, né, pesquisadores, não tinha nada disso. Era instrumental a educação. Depois disso, passamos por muitas fases que não dá para falar aqui. Chegamos ali na década de 90 com a Escola Nova e, finalmente, o movimento de revitalização da educação brasileira passou, né, pelo trabalho de grandes pensadores brasileiros. Eu cito aqui grandes teóricos. Claro, não dá para falar de educação no Brasil sem falar de Paulo Freire, mas a gente pode falar de Emília Ferreiro, de Ana Teberovski, a gente pode falar de Montessori, né, que teve muita influência na educação brasileira, na educação básica principalmente, e todas essas pessoas pensavam a escola de um jeito diferente, né? Pensavam a escola não apenas como instrumentalização do sujeito, mas como lugar de dar vazão à potência criativa e social da criança e do jovem brasileiro, né? Mas a escola nunca se desprendeu desse aspecto tecnicista, né? Ela sempre foi focada em conteúdo, em matéria, em estruturas do conhecimento, né? E pouco tempo se dedica na escola à reflexão do sujeito sobre a felicidade, sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, a filosofia de um modo geral, né? Tanto que a filosofia saiu da matriz curricular do Brasil durante muito tempo, voltou agora, né? E agora é que a gente está começando a ver os danos causados por essa ausência, né? Mas, enfim, a escola é um lugar que a gente começa uma experiência nela e a gente vai para a escola muito feliz, porque a escola é um lugar de descoberta. Então, a educação infantil é uma fase maravilhosa para a criança, porque tem o brincar, tem o aprender e tem o conviver na escola, né? E tem as descobertas do mundo, do outro, do sujeito, da própria pessoa, né? Da corporeidade, da arte, da música, etc, etc, etc. Então, a educação infantil é uma época que a criança está muito feliz. A criança vai para os anos iniciais da educação básica, que a gente chama de Fundi 1, Fundamental 1, e ela continua essa trajetória de felicidade na escola, porque ela ainda está descobrindo muita coisa, né? No Fundi 2, que a gente chama de anos iniciais na legislação, né, quando a criança chega ali
do 6º ao 9º ano, é ainda uma fase muito boa, né, da escola, das descobertas, da brincadeira, da pesquisa, dos fundamentos do pensamento científico ali para a criança, e continua sendo uma fase maravilhosa. Quando a pessoa chega no ensino médio, aí o jovem já começa a perder um pouco o encanto, né? E aí eu queria parar aqui e citar um pouco ali da história. Tem um vídeo muito famoso na internet do Ken Robinson, que ele fala, né, como é que a escola rouba a criatividade das crianças. Por que é que a escola começa a perder a graça à medida que a gente vai evoluindo na trajetória escolar? E esse é o motivo de muitas pessoas pararem no ensino médio, elas não querem ir para o ensino superior. Não é só questão financeira. Muitas pessoas não vão porque não quer mesmo, não tem mais saco, não tem mais paciência, não se conecta com o que é feito na faculdade, na universidade, né? E menos ainda, uma parcela ínfima da população brasileira vai para a pós-graduação ali. Estou falando de mestrado e doutorado, tá? Que é o estrito senso. E isso por quê? Porque a escola é um lugar que ele foca muito no científico, né? E não tem o lugar do desenvolvimento das habilidades sociais, né? Ou socioemocionais, né? Só se valoriza no ambiente acadêmico a inteligência cognitiva, não se valoriza as outras inteligências. O trabalho do Howard Gardner, ele fala de 8 inteligências. E muitas vezes a pessoa passa a vida inteira focada em uma única inteligência, que é a inteligência cognitiva. Porque ela nem sabe que existem outras 7 inteligências para ela transitar entre essas inteligências. Então, é um aspecto da escola brasileira que é muito nocivo. Por quê? Porque ele reduz o interesse da pessoa pela escola. E isso é fato. O que a gente vê é que, à medida que a criança vai subindo no degrau da escola, ela vai descendo no degrau do interesse, e muitas vezes a evasão escolar é porque a rua é muito mais interessante do que a escola. E isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração se a gente quiser construir uma escola mais preocupada com a felicidade do sujeito, do indivíduo. Então, o que acontece, né? A gente tem uma experiência escolar que ela prioriza o conhecimento cognitivo, a inteligência cognitiva. Então, a escola, a criança passa 12, em média 12 anos, né? Seria o correto passar 12 anos na escola, e essa escola só olha para a construção do conhecimento cognitivo científico, né? Ela só olha para esse único tipo de inteligência. Não olha para as outras 7 inteligências que existem, né? Ali conforme a teoria do Gardner, né? Então é uma escola que olha somente para um lugar, né? E à medida que a gente cresce, vai se dando conta de que existem outras dimensões da vida, essa escola passa a ser insuficiente. Né? É ali o que o saudoso, né? Uma pena que já nos deixou, mas o Ken Robinson ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa ausência da escola no lugar da criatividade, no lugar da dança, no lugar da natureza, né? Então a escola não pode mais ser uma escola que só olha para a inteligência cognitiva, porque a inteligência cognitiva ela é insuficiente no mundo atual. Por isso, a gente está aqui na Jornada do Bem-Estar falando sobre esse tema, que é um tema crucial para a existência do sujeito. Se a escola só consegue olhar para um tipo de inteligência, quando existem 8, é óbvio e natural que a gente entenda essa escola como uma escola insuficiente. E muitas crianças e jovens que dominam outros tipos de inteligência não se sentem contemplados na escola. Então, por isso a gente tem a evasão escolar, por isso a gente tem a desistência, por isso a gente tem a retenção, né? Porque a escola não se sente representada. Aliás, a criança não se sente ali representada naquela escola a partir do seu tipo de inteligência, né? Então, a jornada do bem-estar, ela traz um pouco dessa perspectiva, né? Que outras inteligências existem, né? Qual é o papel da escola na construção e na produção da felicidade, do contentamento, da satisfação com a vida do sujeito, desde criança, né? Então, uma boa escola é uma escola que olha para a aprendizagem, né? Para o conhecimento científico, técnico, científico, e tecnológico, mas uma boa escola também é aquela que olha para as outras inteligências que existem, né? Para ela não foca só no conhecimento, ela não foca só no cognitivo. Então é muito importante a gente conhecer, entender que existem outras inteligências ali, outros campos de conhecimento que a escola muitas vezes não só não prioriza, mas também ela nem sequer toca, né? Nessa possibilidade de inteligência que existe, que é real, que é resultado de décadas, por que não dizer centenários de pesquisa, né? Centenas de anos de pesquisa aí sobre
a psicologia do conhecimento, né? Então, quando a gente traz aqui nesse capítulo, nesse episódio da Jornada do Bem-Estar, o papel da escola na construção da felicidade, a gente está falando de uma escola que olha para as múltiplas inteligências, uma escola que olha para o conhecimento científico, técnico e tecnológico, mas também olha para o corpo, a dança, a natureza, a espiritualidade, a socialização e a liderança, a inteligência interpessoal e intrapessoal. É uma escola que olha para todas as inteligências e consegue visualizar nos seus alunos os seus múltiplos potenciais também. Então, uma escola que só olha para a aprendizagem, que só foca em conhecimento científico, é uma escola no mínimo que se pode dizer, empobrecida, porque ela não reconhece as outras inteligências dos sujeitos, dos indivíduos que estão ali, né? E é um direito do indivíduo ter essas habilidades, essas competências reconhecidas no contexto atual, né? Não é mais aquela escola excelente, não é mais aquela escola somente que aprova aluno na, sei lá, na universidade X, na universidade Y, né? Se isso é uma ótima escola, para a entrada na universidade. Mas a ótima escola é aquela que forma o sujeito na sua integralidade. Por isso, as escolas que têm a abordagem da educação integral, coisas diferentes, tá, gente? Escola em tempo integral é uma coisa, educação integral é outra coisa, né? Então, as escolas que têm um olhar para a educação integral, elas estão mais preparadas para contemplar essas múltiplas inteligências e favorecer o desenvolvimento e a reflexão das crianças e dos jovens na perspectiva de uma vida saudável, equilibrada e de uma satisfação com a vida, uma felicidade maior. Por quê? Porque a escola consegue perceber esse aspecto e valorizar, criar dentro do seu projeto político-pedagógico, ou como queira, né, projeto pedagógico, oportunidades do desenvolvimento dessas outras inteligências e outras habilidades. Então, assim, fugindo dessa escola que só olha para livro didático, material, lista de exercício, tarefa, exercício, competições, simulados, etc., e chegando nessa escola que tem uma abordagem com uma visão mais integral do sujeito, né? Muitas escolas, nesse sentido, se classificam como escolas humanistas, né? O que também é outra coisa. A gente pode até falar disso em outro momento, aqui em outro vídeo, que é uma escola humanista, mas, na verdade, uma escola que favorece o pleno e integral desenvolvimento do sujeito é uma escola que olha para todos esses lugares. Ela não olha só para atividade, conteúdo, vencer material didático. Então, é muito importante. Então, o papel da escola, nesse contexto, tem sido cada vez mais discutido e levado mais em consideração, desde ali na elaboração do projeto pedagógico até as práticas do cotidiano escolar. Então, a escola tem que ter esse olhar, né? Ela tem que ter essa percepção, né, de uma escola maior, não no sentido físico, mas de uma escola maior no seu projeto, né, para a sociedade e para os indivíduos que essa escola frequentam, né? Então, hoje a gente falou um pouco sobre isso, né, a importância do bem-estar, do contentamento, da satisfação com a vida no contexto da modernidade, no contexto atual, né, e como a escola deveria ser um local de favorecer isso, né? É um contexto complexo, porque a escola envolve família, comunidade, aluno, professor, corpo técnico, gestão, políticas educacionais, né? Então, não é uma coisa fácil de se fazer, mas é uma coisa possível e muitas escolas no Brasil hoje têm mostrado, né, que é possível uma abordagem mais complexa, né, nesse sentido, mostrando em seus projetos, em suas atividades, né, até em suas mostras para as famílias, como as crianças, desde pequenas, podem ser estimuladas a aprender a felicidade, produzir a felicidade, produzir o contentamento e aumentar a sua satisfação com a vida. Então, nesse episódio de hoje, a gente falou um pouco sobre isso. Se você tiver perguntas, coloca aqui no canal, eu costumo responder a todas. E se você gostou desse vídeo, mande para alguém que tem interesse, né, em entender como que a escola participa da construção dos sujeitos, né, socialmente elaborados, desenvolvidos, né, e crescendo em sociedade e como que isso pode ajudar alguém. Se você gostou do vídeo, apoie o canal, dá um like. Se você gostou, compartilha. Eu agradeço aí se você também se assinar o canal. Até o próximo episódio. Obrigada.